noite está em Jonas, capítulo 2. Quem trouxe as Bíblias? Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 7. Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 7. Amém? Antigo Testamento, ali nos profetas menores. Glória a Deus. O tema desta noite é o preço da desobediência. Fazei a vontade do Pai. Confesso que é uma palavra dura, mas a palavra de Deus vai dizer: Deus exorta a quem Ele ama. Então receba essa exortação do nosso Deus, né? Porque se Deus nos trouxe para pregar esta palavra, que há alguém aqui que precisa receber, inclusive até a mim, porque a espada primeiro corta para quem prega, né? Mas que nós vamos receber de coração aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, tá? Então, o preço da desobediência: fazei a vontade do Pai. Vamos ler Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2. Achou? Jonas capítulo 2, a partir do versículo 7. Assim diz o Senhor: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. Olha aí, agradecimento, graça. A voz de quê? De agradecimento. Sacrifícios de louvor, agradecendo ao nosso Deus. O que vou ter, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Antes de adentrarmos, vejamos aqui esses versículos iniciais. Quando desfalecia em mim a minha alma. Então eu estava ali sofrendo um momento de angústia. Eu estava sofrendo ali um momento de tristeza, de aflição. A alma estava desfalecida. Eu estava sem forças. E aí ele fala: lembrei-me do Senhor. Lembrei-me do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, nós só vamos nos achegar até Jesus, nós vamos nos aproximar de Jesus é no momento da provação, é no momento da luta, é no momento da adversidade. Muitas das vezes nós vamos ter mais intimidade com o nosso Deus, ter mais oração, ter mais busca, ter mais adoração, ter mais louvor quando as coisas estão apertadas. Porque quando as coisas estão boas, parece que o ser humano já condicionou. Quando as coisas estão boas, parece que esquece a Deus. Porque parece que quando as coisas estão boas, as pessoas começam a relaxar. Começa a dizer: não, já alcancei a minha bênção, já alcancei a minha graça, então agora, estou tranquilo. Mas, meus irmãos, a todo tempo, a todo momento, nós temos que buscar a quem? A Deus. Não importa se você está passando um momento de bonança, não importa se você está passando um momento de dor, de adversidade, mas a todo momento nós temos que nos achegar a quem? A Deus. Nos aproximarmos de Deus. E aqui um dos versículos ele vai dizer: mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz de agradecimento. Ele não deixou de dar graça, ele deu graça. Ele deu graça, ele agradeceu. Porque, meus irmãos, muitas das vezes ele só quer agradecer quando vem as bênçãos. Mas você já parou também para agradecer as lutas que você passou? Você já passou também para agradecer até mesmo a provação que você está passando agora? Porque, meus irmãos, Deus, Ele opera assim. Deus tem um jeito de trabalhar em nossas vidas. Às vezes a gente não entende, mas nós não precisamos entender aquilo que Deus faz. Nós não precisamos apenas o que? Confiar em Deus. Porque, meus irmãos, hoje você pode estar passando pelo vale, você pode estar passando pelo deserto, você pode estar passando pelo sofrimento, mas você tem que crer que quem está contigo é Deus. E este momento que você está passando difícil na sua vida é momentâneo.
perdeu o controle da tua vida. Você está sofrendo hoje, mas é para amanhã você cantar o hino da vitória. Porque, meus irmãos, na vida, não pense que tudo vai ser bonança, não. Deus não prometeu a ninguém que os caminhos de Jesus será bonança, será flores. Não, Jesus não prometeu a ninguém. Pelo contrário, a palavra de Deus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então nós temos que ser gratos, agradecidos por tudo. Não importa o que você está passando, mas seja grato em tudo na tua vida. Porque Deus, Ele quer que você, reconheça que Ele é que tem poder sobre a tua vida. Porque quando você é grato, está dizendo: Deus, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me sustentou, foi o Senhor que me ajudou, foi o Senhor que me deu força, foi o Senhor que me fez lutar, perseverar, é o Senhor que está todo o tempo comigo. Se você é grato, você reconhece o poder do teu Deus. Você reconhece o poder do teu Deus e se dobra diante dele para adorá-lo. Como já foi dito aqui nesta noite, adorar ao nosso Deus. E no capítulo 2 do livro do profeta Jonas, ele narra a oração que Jonas teve dentro do ventre de um grande peixe. Então você imagina aí, você dentro de um grande peixe, você está no estômago de um peixe. Veja que foi necessário um peixe engolir Jonas para que Jonas lembrasse do nosso Deus. Como ele falou aqui, enquanto a minha alma se desfalecia, ou seja, a alma já estava sem força, ele já estava padecendo, já estava ali gemendo, sofrendo, mas ele lembrou de quem? De Deus. Não é diferente na minha e na tua vida. Muitas vezes nós estamos ali passando pelas lutas, como já foi dito aqui pela minha esposa, o deserto, o que faz o que nós vamos o que? A reclamar, a murmurar. Mas isso, meus irmãos, não vai fazer com que nós sejamos retirados desse deserto. Não, pelo contrário, quando você murmura, quando você reclama, muitas vezes você vai ficar preso no deserto. No deserto. Mas quando você se expõe a lembrar que existe um Deus Todo-Poderoso que está contigo, você vai adorar, você vai orar ao Senhor, você vai agradecer por tudo, pelo nosso Deus. Pois até aqui a mão do Senhor esteve sobre ti, a mão do Senhor te ajudou, te sustentou. Pode ter certeza, irmãos, nenhum deserto que nós passamos é para a morte. Nenhum deserto que nós passamos é para a morte. Porque lá na frente, quando nós passarmos por esse deserto, nós vamos lembrar, até que foi necessário eu passar por aqui. Porque, meus irmãos, quando nós sentimos na pele, quando nós sentimos na alma, nós damos valor às coisas que Deus nos entrega. Deus, Ele todo o tempo nos ensina, Ele nos corrige, e o deserto é o momento que a gente aprende com o nosso Deus. Então que nós não venhamos ignorar, que nós não venhamos rejeitar as lutas, as dificuldades, as provações, pois tudo tem uma razão, tudo tem um motivo que o nosso Senhor Jesus faz na minha e na tua vida. Quando eu olho para trás, quando eu vejo tantas coisas que eu sofri e passei, hoje eu reconheço, valeu a pena. Lá não entendia, mas hoje eu entendo, foi necessário eu passar por isso. Então, meus irmãos, Jonas, ele só lembrou de Deus quando estava no ventre da baleia. Mas ele orou ao Senhor, ele agradeceu a Deus, ele fez sacrifícios para o Senhor, porque ali ele estava clamando, creio que ali ele estava também adorando, creio também que ele estava glorificando, louvando ao Senhor, e alcançou a misericórdia de Deus. Alcançou a misericórdia de Deus. Tanto é que alcançou a misericórdia de Deus, que Deus deu ordem ao peixe, como nós vimos aqui, para o peixe que vomitar e lançasse Jonas em terra seca. Aí você me pergunta, irmão Joel, e por que Jonas foi parar dentro de um ventre de um grande peixe? Vamos entender agora essa história? Meus irmãos,
Jonas, ele foi desobediente. Crianças, peço que mantenham um pouquinho de silêncio, por favor, para não prejudicar aqui o culto, a mensagem, certo? Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, Jonas, ele, como profeta de Deus, ele foi incumbido de entregar uma mensagem, uma palavra de Deus, ou seja, pregar para o povo de Nínive. O povo de Nínive era a capital da Síria. A Síria é um povo inimigo dos povos judeus, pois os assírios, eles eram homens valentes, eram homens que, brutos, eram homens que queriam destruir os outros povos. E os judeus, eles sempre teve uma postura exclusivista, ou seja, eles entendiam que a misericórdia de Deus só era sobre o povo judeu. Esquecia que Deus é todo misericordioso para qualquer povo, inclusive até mesmo para os inimigos. Mas, meus irmãos, Jonas, no primeiro momento, ele se prendeu a isso, acreditando que a graça de Deus, a misericórdia de Deus só era para o povo judeu e não poderia alcançar aquele povo. E aí, o que é que Jonas fez? Ele não foi pregar a palavra em Nínive. Então vejam, irmãos, que ele desobedeceu à vontade de quem? De Deus. Porque a vontade de Deus era que Jonas levasse a palavra de Deus e conduzisse aquele povo ao arrependimento de seus pecados. E só que Jonas, ele, por achar que aquele povo não era digno da misericórdia de Deus, ele não foi até Nínive. E aí, meus irmãos, é que começa a reflexão de hoje para esta noite. Até que ponto nós deixamos de cumprir, deixamos de obedecer à vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade? Porque, meus irmãos, muitas das vezes Deus fala com você, muitas das vezes Deus manda você fazer algo e você não faz. Muitas das vezes Deus até coloca uma certeza na tua alma, no teu coração, daquilo que você deve fazer, mas você não faz. Você não faz. E aí que começa, meus irmãos, a desobediência fazer com que o homem se desfaleça, com que o homem passe a sofrer as consequências da desobediência, do pecado. Porque aí, meus irmãos, quando nós desobedecemos a vontade de Deus, passamos por mais provações, passamos por mais lutas. Então, talvez muitas das coisas que nós vivemos, que nós sofremos, é consequência da desobediência. É consequência da desobediência. E aí, meus irmãos, Jonas, ele preferiu o quê? Ir para Tarsis. Ele resolveu pegar um navio e ir para Tarsis. Só que Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele sabe operar na vida de cada um de nós. Por mais que ele pegou aquele navio e foi para Tarsis, Deus fez com que viesse uma grande tempestade. E enquanto aquele navio estava para afundar, Jonas, ele fez com que ele reconhecesse que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. Então veja, quando ele se deparou com a grandeza do poder de Deus, aquela tempestade, então você imagina você numa tempestade dentro de um barco, e aquela tempestade estava afundando aquele barco, aquele navio. Aí ele reconheceu: isso foi por causa da minha rebeldia, isso foi por causa da minha desobediência. Logo a culpa chegou a Jonas. A consciência culpou Jonas da desobediência. E a rebeldia é o que, irmãos? A rebeldia é quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade. E aí, meus irmãos, veja que Jonas, ele chegou a essa conclusão: tudo aquilo estava acontecendo por causa do meu pecado da desobediência. E aí o que Deus, ele fez? Fez com que Jonas, ele chegasse ao ponto mais fundo, mais crítico da vida dele, a vida e a morte, para ele se livrar daquilo que ele estava vivendo.
para que ele reconhecesse o seu pecado e se arrependesse. Mas o que foi que Jonas fez no primeiro momento? Ele preferiu que o marinheiro jogasse ele no mar para morrer. Muitas vezes a gente acha que a solução para tudo é pedir a nossa morte. Muitas vezes até você ora dizendo: Senhor, me leve, eu já não aguento mais. Senhor, me leve, Pai, eu já não aguento mais esse sofrimento, essa dor, essa luta. Mas esquece que o dono da vida e a morte é Jesus. Esquece que Jesus às vezes permite você passar por isso que você está passando, essa adversidade, essa dor, essa luta, para que você reconheça o seu pecado, reconheça a rebeldia, reconheça a desobediência que muitas vezes impediu você alcançar o propósito que Deus tem para a tua vida. E aí o que Jesus faz? Ele permite você passar pelo deserto, pela luta. E quando você chega no fundo do poço, quando você diz: eu não aguento mais, Deus age em teu favor. Porque ainda que Jonas foi desobediente, Jonas pediu a morte, o marinheiro jogou Jonas naquele mar. Mas a misericórdia do nosso Deus é tão grande, a misericórdia do nosso Deus é tão infinita, que Deus preparou aquele grande peixe para engolir Jonas e preservar Jonas com vida dentro do ventre daquele peixe. Olha o que o nosso Deus faz. Então, não importa. É como eu costumo dizer para onde nós vamos pregar a palavra. Não importa como você esteja. Porque às vezes as pessoas até acham que eu não sou digno nem para ir para um culto. Eu sou tão falho, sou tão pecador, não sou nem digno, nem para ir para um culto adorar nosso Deus. Mas Jesus ele fala: venha como estás. Venha como estás. Então, meus irmãos, o nosso Deus é misericordioso. Jonas pediu a morte e ele foi lançado para aquele mar. O marinheiro jogou ele naquele mar. Mas nosso Deus é tão grande, é tão misericordioso, que salvou, preservou a vida de Jonas. Teve que aquela baleia engolir ele, para que ele reconhecesse que Deus é na vida dele. Porque, meus irmãos, Deus tem um profeta para cada povo. Deus tem um profeta para cada povo. Sabe por que Deus tem um profeta para cada povo? Porque Deus, ele poderia, diante da rebeldia, diante da desobediência de Jonas, Deus poderia levantar outro e colocar no lugar de Jonas. Mas Deus tinha propostas com a vida de Jonas. Deus já tinha determinado que era Jonas que tinha que pregar lá em Nínive. Deus já tinha determinado que era Jonas, não era outro. Era Jonas que tinha que pregar lá em Nínive. E aí, meus irmãos, observe que depois de ele ver que Deus estava na vida dele, alcançado pela misericórdia, ele ali no ventre daquele grande peixe, ele lembrou do Senhor. Como nós lemos, ele passou ao quê? A agradecer, passou a orar, passou a clamar. E Deus agiu de quê? De misericórdia de Jonas. Mas observe, meus irmãos, que após ele ter alcançado o arrependimento, após Jonas ter confessado o seu pecado, reconhecido a sua rebeldia, Jonas decidiu obedecer à vontade de Deus. Jonas decidiu obedecer à vontade de Deus. Jonas foi parar onde? Em Nínive agora. Ele foi para Nínive pregar para os ninivitas. E lá ele apregou a palavra de Deus. Agora, você pergunta: irmão Joel, aquele povo de Nínive aceitou a palavra de Deus pregado por Jonas? Vocês acham que aceitaram ou não aceitaram? Tanto é que eles aceitaram que aqueles habitantes de Nínive, todos eles, 120 mil pessoas, se arrependeram de seus pecados, se converteram para Deus. Então observe, era Jonas que tinha que pregar? Sim, era Jonas que tinha que pregar. Essa era a vontade de Deus? Sim, essa era a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, você vê que quando nós fazemos a vontade do Pai, a vontade de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus é manifesta.
Aquelas vidas foram transformadas, aquelas vidas se dobraram, se voltaram para o nosso Deus, converteram os seus maus caminhos. E assim é o que nosso Senhor Jesus faz comigo e com você. Quando nós somos obedientes e seguimos a vontade do nosso Pai, Ele age em nossas vidas. E aqui eu vou muito mais além, porque nós podemos imaginar, irmão Joel, a vontade de Deus, a vontade do Pai é ir e pregar a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas eu vou mais além do que essa vontade. Em tudo, em tua vida, você tem que consultar a Deus para saber qual é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Porque, meus irmãos, observe que muitas das vezes você está passando por essas dificuldades, essas lutas, essa adversidade, porque muitas das vezes você não consultou a Deus. Muitas vezes você decidiu agir por si mesmo. Muitas vezes você decidiu agir pela tua carne, pelos teus impulsos, pela tua própria vontade. E não foi consultar a Deus. Não foi buscar de Deus uma resposta. Muitas das vezes você não agiu de tal modo que esperasse com paciência em Deus. Porque, meus irmãos, muitas vezes em meu deserto nós queremos que as coisas mudem no estralar de dedo. Mas ninguém quer esperar com paciência no Senhor. E aí, por isso que vem as consequências da desobediência. Por isso que você tenta remar para sair dessa situação e você não sai. E você não sai. Por quê? Porque enquanto você não fizer a vontade do Pai, quando você não obedecer a Deus, nada vai mudar. Nada vai mudar na sua vida. Então aqui essa palavra mostra que no primeiro momento Jonas não fez a vontade de Deus. Pagou o preço? Pagou. Preferiu a morte, inclusive. Mas só que a misericórdia de Deus, meus irmãos, nos alcança. O nosso Deus é misericordioso. E aí, meus irmãos, Deus deu mais uma chance, Deus deu mais uma oportunidade a Jonas. Mas Jonas, meus irmãos, desta vez foi diferente. Obedeceu à vontade do Pai. E quando ele obedeceu à vontade do Pai, o poder de Deus se manifestou. Porque aquele povo se converteu dos seus maus caminhos, se converteu dos seus pecados e passaram a vir para a presença do nosso Deus. Glória a Deus. Percebe aqui, nesse resumo, o que é seguir a vontade de Deus e seguir a própria vontade? Percebe? Então, pare um pouco. Às vezes sua alma está tão inquieta, talvez sua alma está tão aflita, tão angustiada que você só quer ouvir o teu próprio coração. Mas lembre-se, o teu coração é enganoso. O teu coração muitas vezes vai levar você a tomar decisões erradas. Vai fazer você tomar decisões que não é a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, quando você decide levar uma vida de oração, quando você está levando uma vida de comunhão com o nosso Deus, você consegue reconhecer a voz do teu Pai. Você reconhece a voz do Senhor teu Deus. Porque, meus irmãos, Deus fala. O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai lhe dar um sinal. O Espírito Santo vai te avisar. O Espírito Santo vai te mostrar. O Espírito Santo vai te revelar. O Espírito Santo ele vai fazer você entender a vontade do Pai. Ele vai fazer você entender a vontade do Pai. Não coisa não. Eu vou dar. É isso que o Espírito Santo faz. Então, meus irmãos, observe. Para você se enxugar. Obrigado, irmão. Então observe que o Espírito Santo vai mostrar qual é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Decisões que muitas vezes você tem que tomar, você tem que consultar a Deus. Você vai muitas vezes buscar, consultar o homem, consultar algum parente, consultar algum amigo, mas não vai consultar de forma alguma a Deus. Deus ele fala, ele dá respostas. Nós também temos que aprender a esperar com paciência no Senhor, confiar em Deus. Sabe por que também muitas das coisas não acontecem em nossas vidas? Porque nós não sabemos esperar. Nós preferimos agir do nosso jeito. Deus quer nos provar se nós sabemos confiar nele.
Se nós sabemos confiar nele, onde está a tua confiança? No teu entendimento, na tua capacidade, na tua força, na tua vontade? Será que a tua confiança está em você mesmo? Ou você está confiando em Deus, esperando em Deus? Amém? Amém. Para a gente finalizar, irmãos, Oi. tem pergunta. Irmão Joel, então a história terminou aí. A história terminou aí, ele pregou lá em Nínive, aquele povo se arrependeu dos seus pecados, foi uma maravilha. Vocês acham que quem prega a palavra de Deus, o que é que quem prega espera? Quem está pregando a palavra de Deus, o que é que espera? Espera que vidas venham ouvir a voz de Deus, vidas venham reconhecer que o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é Salvador. E nós que pregamos a palavra queremos ver o quê? O arrependimento dos pecados, daqueles que se perderam do caminho, daqueles que estão relegados da escravidão do pecado, naqueles que estão perdidos, afastados do caminho do nosso Deus. Então quem prega a palavra de Deus espera o quê? O arrependimento dos pecados. Quer que esta palavra alcance almas, alcance vidas, alcance corações, que haja conversão. Aleluia, Pai. Vocês me perguntam, e Jonas, irmão Joel? Ficou feliz? Jonas ficou satisfeito de ver aquele povo ter se arrependido dos seus pecados? Meus irmãos, acredite, ele não gostou, ele não ficou feliz de ver aquele povo de Nínive arrependido. Vamos ler aqui esta palavra. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Terminando, tá? Glória a Deus. Jesus. Aí diz aqui, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não fez. Então Deus tinha ordenado a destruição do povo de Nínive, né, os ninivitas. Mas por Deus ter visto o arrependimento dos pecados, Deus salvou o povo de Nínive. Agora vem aqui, ó. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande a benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, o Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assentires. Então, meus irmãos, veja que Jonas não gostou, desagradou a Jonas de ver aqueles 100.000 habitantes de Nínive arrependidos dos seus pecados. E aí se lembra que eu disse no início da pregação, porque o povo judeu ele era exclusivista, ele achava que a graça, a misericórdia de Deus só tinha que alcançar o povo judeu. Ele achava que os povos pagãos, os povos pagãos não mereciam a misericórdia de Deus. Mas, meus irmãos, nosso Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, longânimo. Ele está aqui para perdoar a todos nós, está aqui para perdoar todos os nossos pecados. Mas veja, meus irmãos, que isso desagradou a Deus. Mais uma vez, Jonas pediu o quê? A morte. Veja, mais uma vez Jonas pediu a morte. Porque, meus irmãos, quando você não faz a vontade de Deus, você não sabe reconhecer a voz do Senhor teu Deus. E aí fica, preso ao mar de aflição, ao mar de angústia, preso àquilo que você mesmo plantou, aquilo que você foi desobediente, o preço da rebeldia chega na tua vida e você se prende. Você se frustra, você fica amargurado, a sua alma fica amargurada. E muitas vezes você até pede a morte. Como eu já disse aqui, muitas vezes você vai pedir: Jesus, me leve, eu já não aguento mais, eu quero morrer, Jesus. Mas não quer fazer a vontade do Pai. Prefere ficar assim, murmurando, reclamando, preso a esta aflição. Mas não quer fazer a vontade do Pai.
Então o que Jesus nos ensina nesta noite é: faça a vontade do Pai, faça a vontade de Deus, porque Ele quer contar comigo e com você. Ele quer contar comigo e com você para esta grande obra que Ele tem. Ele quer formar aqui, ó, homens e mulheres de Deus para pregoar a palavra dEle. O que é que você tem feito para o nosso Deus? Olha o que Deus está te trazendo aqui agora, revelação. O que é que você tem feito para o nosso Deus? Ele conta comigo e com você, irmãos. E mais do que você ser o cooperador da obra de Deus, Ele quer que você em tudo dependa dEle. Em tudo você consulte Ele, para que se manifeste a vontade do Pai. E seja misericordioso com o seu irmão. Seja misericordioso com o seu irmão. Porque como é que pode a gente querer a misericórdia de Deus, alcançarmos a misericórdia de Deus e não querer a misericórdia do nosso irmão? Porque foi assim com Jonas. Eu estou finalizando. Foi assim com Jonas. Jonas alcançou a misericórdia de Deus. Quando ele pediu para aquele marinheiro jogar ele no mar, Deus foi misericordioso da vida dele e Deus preservou a vida dele no ventre daquele grande peixe. Mas quando foi para os ninivitas, ele não quis. Ele não aceitou que Deus fosse misericordioso com os ninivitas. E nós, como estamos nós? Nós estamos sendo misericordiosos com os nossos irmãos? Nós só estamos apontando o erro, apontando o pecado, apontando as falhas dos nossos irmãos? Será que nós estamos tomando até mesmo a posição de um acusador? A palavra de Deus vai dizer em Mateus 18, irmãos, uma passagem do servo malvado. Nessa passagem vai dizer que o rei, ele foi cobrar uma dívida de um servo. Esse servo devia a ele. E quando o rei foi até ele para cobrar, ele, quando viu que o rei iria pegar a sua mulher e os seus filhos para pagar aquela dívida, ele clamou pela misericórdia para o rei. O rei agiu de misericórdia, perdoou. Este servo, depois, também sabia que aquele conservo tinha uma dívida com ele. Só que aquele conservo, ele não tinha como pagar. Aí esse que foi alcançado pela misericórdia, esse servo, ele chegou, pegou aqui pela garganta daquele conservo e exigiu que pagasse. Aquele conservo também clamou pela misericórdia, mas ele não agiu de misericórdia. Ele preferiu, ele exigiu, ele cobrou até o fim aquela dívida. Depois outro conservo soube aquilo que o servo fez com o conservo e chegou aos ouvidos do rei. E lá, quando chegou aos ouvidos do rei, o rei chegou àquele servo malvado e disse: servo malvado, eu agi de misericórdia de ti, e como é que você não agiu de misericórdia para com o teu irmão? É assim que Deus também faz comigo e com você. Muitas vezes nós só apontamos o erro, o pecado, a falha dos outros. Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Deus tem perdoado os nossos pecados. Mas nós perdoamos o pecado do nosso irmão? Nós perdoamos as falhas, os erros do nosso irmão? Nós oramos para que Deus haja de misericórdia daquele que te ofendeu? Porque também nós temos que orar para que Deus haja de misericórdia daquela vida. E assim, meus irmãos, Deus nos ensina nesta noite fazer a vontade de quem? Do Pai. E a vontade do Pai é que sejamos obedientes, que nós não venhamos agir por nós mesmos, porque Paulo, ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então não é você que é dono mais de si mesmo, é Deus que é dono da tua vida. Então faça a vontade do Pai, faça a vontade do Pai. Reflita nesta noite, não tome nenhuma atitude precipitada, sem antes consultar a Deus. E faça a vontade dEle, porque como já disse aqui até nesta noite, Deus já entregou talentos, Deus já entregou dons. Deus quer contar comigo e com você, irmãos, para que você também seja um instrumento do Senhor para levar a palavra para outras vidas. E não só isso, tudo na tua vida coloque Deus em primeiro lugar. Ouça primeiro a voz do Senhor teu Deus.
porque Ele vai te revelar a qual é a tua vontade. Amém? Amém. E assim, meus irmãos, nós finalizamos aqui esta ministração. Eis a palavra de Deus, eis a palavra da salvação. Recebe em nome de Jesus. Amém?